Transparência e cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais uma edição do Transparência e Cidadania. Hoje recebendo Rosângela Villarreal, que é jornalista, especializada em economia e consultora de comunicação empresarial. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem, Marcondes? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, vocês já notaram que a Rosângela tem intimidade com o meio rádio. Ela pode até contar um pouquinho pra gente como é que é essa experiência em rádio. Então, eu comecei muito nova, né, a trabalhar, a monitorar em rádio, na universidade ainda. E aí, pra mim é um prazer, sempre que fala de rádio ou falar em rádio, é sempre muito bom, porque é um veículo muito autêntico, né? Você tem que passar a sua verdade e passar o seu entusiasmo pela voz. Ninguém tá vendo ninguém, mas você tá passando a credibilidade do que você fala. Então, eu fundei algumas rádios nas empresas pelas quais eu passei e tive a sorte, junto com as equipes que eu passei, de ganharmos prêmios aí da BERJ e também da BRH aqui no Rio de Janeiro. Poxa, que legal. Eu tenho a impressão que a gente vai falar mais desse assunto, que é a gente tratar da pesquisa que a gente está fazendo agora, e que também é um projeto de extensão na UERJ, sobre transparência. Então eu queria ouvi-la sobre qual é a sua percepção quando você é perguntada sobre transparência. O que é transparência para você? Bom, transparência é verdade, né? Transparência é você transmitir uma verdade e você conseguir, com essa verdade, mostrar para o outro que você não está tomando vantagem em nenhum partido, de nenhum lado, não está manipulando, seja uma informação, no meu caso, né, que sou jornalista e que trabalho com comunicação corporativa, então o tempo todo a gente tem que estar com cuidado aí redobrado na transparência, ou mesmo em outros casos, enfim, desde uma conversa com um colega, situações mais informais, a gente precisa realmente ter ser exímio, né, na tua opinião, na tua informação. Quando você falou da verdade, eu fiquei pensando que estamos resolvendo aqui o problema do marketing político eleitoral, né? É só colocar as pessoas para falar no rádio, né? Que aí tira os efeitos especiais do audiovisual e vamos ver se o cara tá realmente falando alguma coisa que tenha credibilidade, né? Já pensou o desafio? Nossa, vamos propor. Muito se menciona transparência hoje no meio político, né? Os candidatos propõem transparência, dizem que vão fazer gestões transparentes. Quem já está em cargo de gestão quer mostrar-se transparente. Eu queria ouvir a tua opinião sobre o meio público. Né? Das instituições públicas já se cobra transparência porque isso está no mandamento constitucional. Os atos públicos, aqueles que têm que ser publicizados. Mas então eu pergunto, qual é a tua percepção sobre transparência na esfera pública aqui no Brasil? Eu acho, Manuel, que falar de transparência no Brasil hoje é muito delicado, porque se a gente tivesse transparência, a gente não tinha chegado onde a gente está hoje falando do cenário político-econômico. Por outro lado, acho que a gente já deu os primeiros passos e quando a população está muito pouco aberta a assuntos que não envolvam transparência, a população está cobrando a democracia cada vez mais. E o que é democracia, senão a informação, o acesso à informação? Isso é transparência. Então, acho que a gente já começou a dar uns passos. Temos oportunidade aí no setor público e também no privado, temos oportunidade de andar ainda assim muito mais. Eu acho que a gente começou aí com esse movimento da Lava Jato, independente de opinião, mas o próprio movimento em si, ele faz com que a gente assim tenha menos tolerância à corrupção, né? Quando eu falo a gente, estou falando de toda a população brasileira, de nós cidadãos. Sim, eu pergunto a tua perspectiva como cidadã. Você se sente em meio a instituições transparentes? Olha, é uma pergunta delicada. Por que não? Eu não me sinto. Eu faço essa pergunta sempre. Quando fala de setor público, eu não me sinto ainda nesse movimento transparente, nesse movimento sem manipulação. Será que a história está toda contada? Né? Será que está faltando um pedaço? Pois é, a gente vê, né? Acho que está muito claro, independente também de que lado você está aí, porque a gente tem hoje uma cultura que está muito dividida, né? Muito polarizada, mas a gente sabe que a transparência ainda não mostrou o que veio. Eu só acho que já começou a dar os primeiros passos, principalmente acordar a população. Eu acho que nós estamos muito mais atentos
anos a questão de transparência e cobrando transparência dos governos, sejam eles, assim, estaduais, municipais ou mesmo federais. Agora eu queria te perguntar, como consumidora, o que você me diria de transparência no meio privado? Será que será esperado de empresas privadas que elas também sejam transparentes? Certamente, né? Depois que a gente tem aí no o Código de Defesa do Consumidor, como não esperar que as empresas privadas, que elas agreguem valor às suas marcas através de transparência, através de uma governança corporativa, através de áreas de comunicação institucional, de marketing muito bem estruturadas. E falando de setor privado, tem espaço para todo comunicador. Tem espaço para RP, tem espaço para o PP, tem espaço para o jornalista, para o radialista. Assim, as corporações, ao meu ver, elas estão cada vez mais, assim, com mais necessidade, né, com maior demanda por profissionais que as ajudem a fazer essa transparência. Como consumidora, eu não vou te dizer que eu me sinto completamente atendida. Muito ao contrário, eu tenho o Código do Consumidor no meu banheiro e, assim, todo mundo que vai lá já pega o código e fica folheando. Isso é verdade, porque, assim, sempre tem oportunidades de melhoria. Agora, as empresas têm tentado dar um passo, ao meu ver, muito maior e mais ágil do que as empresas públicas, as empresas privadas. E quando a gente fala realmente que tem um reclame aqui, que você vai lá, que uma imagem que trabalhou, que gastou-se milhões com uma imagem, ela foi denegrida por conta de uma reclamação que deu, sei lá, milhares de comentários, milhares de dislikes, digamos assim, você vê que se a empresa que não está tendo essa preocupação, tem que começar a ter. Não tem mais espaço para falta de transparência. Interessante você dizer isso, porque eu venho trabalhando nesse tema há algum tempo. Já me foi sugerido ir a Brasília, por exemplo, procurar parlamentares e tentar criar algum tipo de obrigação para as organizações. As organizações já estão cheias de obrigações. E eu acho que as empresas privadas terão interesse, primeiro, mais do que as empresas públicas. É uma coisa que não é intuitiva. Isso mesmo. Eu mesma, quando te conheci, professor Marcondes, eu falei exatamente, falei, nossa, mas isso é um deleite para as empresas privadas. Tanto os seus livros, quanto o material que todos vocês e você e seu grupo defendem, né? E você levando, assim, trazendo para a rádio aqui na UERJ essas propostas, eu acho assim, as empresas privadas estão com sede disso, estão com sede desse tipo de informação. E eu vejo espaço das empresas, sim, para isso. Ainda que haja, assim, ainda uma distância entre o acadêmico e mesmo as empresas públicas e as privadas, eu acho que das privadas há uma necessidade. Porque o que eu vejo hoje, Marcondes, é que as empresas privadas, os líderes dessas empresas, eles estão mais ou menos numa faixa, não é uma regra, é só a minha percepção, com a minha experiência, de 35 a 45 anos. Essa é a maior parte da liderança que eu atendo. E essas pessoas dificilmente hoje estão na universidade, estão na faculdade. Alguns sim, é bacana que eles levam isso, mas dificilmente eles estão. Então, a academia chegar até eles é um pouco mais complicado, talvez através de um MBA, de um curso mais específico, enfim. Mas quando a gente fala de universidade, eu acho assim que tem esse gap, porque também essas pessoas, essas lideranças ainda não estão aqui, ou já passaram pela universidade, ou enfim, ainda estão pensando que segunda faculdade fazer. Sim. Então, acho que tem espaço, sim. Deixa eu te perguntar, então, para a gente já encaminhando para o nosso encerramento, o que você poderia dizer da tua experiência com empresas e da tua formação com jornalismo e, sobretudo, de economia? O que você sugeriria nesse campo da transparência? Como é que você acha que você poderia ajudar aquilo que você estudou? Que contribuição poderia dar para um saber que é transdisciplinar, que é transversal no rumo da transparência? Eu acho que, assim, desde bate-papos, está aberta a bate-papos como esse aqui, eu tenho um grupo aqui no Rio de Janeiro de empreendedoras, por exemplo. Eu acho que o primeiro canal de contribuição mútua que a gente pode fazer, Marcondes, é falar, é abrir esse tema, é falar e tornar esse tema interessante, porque ele é interessantíssimo. Ele é um tema que brilha o olho. Quem não quer trabalhar com transparência? Quem não quer ter reconhecimento numa empresa? Quem não quer ser promovido ou não por mérito? Então é uma necessidade tanto das
empresas quanto de todos os stakeholders, do mercado, dos colaboradores, da sociedade. Porque são as empresas, hoje a gente está vendo nessa crise que a gente está vivendo, e eu falo isso com a minha especialização em economia, que a gente tem que estar aberto justamente a uma economia moderna, uma economia que está falando pela internet, uma economia que está esquecendo o olho no olho. E a gente tem, eu como profissional também de marketing digital, como você sabe, passei um tempo lá em Cupertino, no Vale do Silício, com a minha especialização em digital, eu vejo que a gente tem que fazer essa fusão cada vez mais. Então, assim, não sei se é pouco, é o que eu posso começar fazendo, é o que eu acho que vocês também podem começar fazendo, a academia cavando outros espaços fora da própria academia também. Bom, esse espaço que a gente conseguiu aqui no Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, que abriu a porta para que a gente fizesse um projeto de transparência e cidadania, é maravilhoso. E eu já vou adiantar para o ouvinte o convite feito a você para que continue conosco nessa temporada, entrevistando outras pessoas de outras formações, para a gente descobrir esse caminho para a transparência, porque promete-se muito, mas entrega-se pouco. Então eu queria te agradecer a presença e te desejar boa sorte na sua vida profissional. Muito obrigada, Marcondes. Obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada, realmente, de fazer parte aí nessa temporada e poder agregar de alguma maneira. Acho que o caminho é esse que você falou mesmo. Acho que para a gente atender a todos os gostos, a todos os tipos e as necessidades que nós temos, é trabalhar com coletividade. É a gente se unir e trocar e sair das nossas bolhas, né? Bom, agradecendo muito a presença da Rosângela Villarreal. A gente fica por aqui. Tchau. Transparência e Cidadania. Apresentação: Professor Marcondes Neto. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.